Ó Senhor Deus, só o sangue do Senhor Jesus é capaz de nos resgatar. Só Ele, Senhor, é capaz de nos libertar também e de nos fazer livres. Só o sangue do Senhor Jesus pode também unir seres humanos tão diferentes, Senhor. O Senhor já fez um grande milagre essa noite, nos trazendo todos aqui, nos reunindo dentro daqui da sua casa, Senhor. Obrigado por nos trazer. Tão diferentes nós somos, mas a loucura do Evangelho, da sua palavra ainda nos atrai, porque o poder do seu Espírito está aí. Ó Senhor, toma a nossa mente, o nosso coração, minha mente, o meu coração, em nome de Jesus, amém. Boa noite. Que bom que você está aqui. Que bom que, puxa vida, que ruim, né? Que ruim que já está avançando, daqui a pouco está acabando a coisa. Essa noite é a noite número 8. Uau! Depois de hoje faltam só 4 para a gente chegar no fim dessa série. Certo ou errado? Errado. Eu vou contar uma novidade para vocês. É porque esse ano eu estou só fazendo a primeira parte dessa série. São 2 partes. A primeira é essa. E aí ela continua no primeiro semestre do ano que vem. Aí a segunda parte. Eu gravei essa série na Novo Tempo, lá em Tremembé, pertinho de Taubaté, no final de 2010, e a segunda parte eu gravei em fevereiro de 2011. E aí lá eu fiz 30 programas, né? 15 e 15. E agora nós vamos fazer aqui 24. 12 agora e 12 no primeiro semestre do ano que vem. Sem contar que depois que termina a série O Clamor da Meia-Noite, nós vamos começar uma outra série aqui de domingos, né? Vamos continuar uma outra série até o finalzinho do ano. Então, quer dizer, eu estou triste, mas não tão triste. Quando eu viajava pelo Brasil, aí dava uma tristeza, porque eu começava a conhecer as pessoas, conversar com elas, mas eu pregava uma série dessa e depois eu ia embora. Agora não, agora eu prego uma série dessa e depois eu fico. E aí a gente vai se encontrando e continua se encontrando. E essa é a maravilha da gente poder estar aqui junto nessa igreja. Bom, nós estamos a um domingo, a um programa de revelar para você, afinal, o que é o clamor da meia-noite. Já descobriu? Já descobriu o que é o clamor da meia-noite? Não? Agora eu vou dizer um negócio para você. Eu tenho certeza que você, hoje, conhece muito, muito, muito mais da Bíblia do que você conhecia quando chegou aqui a primeira vez. É ou não é? Quem sente isso? Quero ver a mão erguida. Oh, que maravilha, então eu estou agora feliz, porque se ninguém levantar, você vai dizer, estou fazendo nada aqui, não sei o que vocês estão fazendo, né? Mas, como eu tenho dito, Bíblia é que nem matemática, a gente precisa aprender algumas coisas antes de fazer, algumas operações antes de fazer a divisão, que é uma operação mais complexa, né? Então eu tenho que começar hoje, porque hoje, embora seja uma noite e um programa, um culto, antes de nós entrarmos no assunto do que é o clamor da meia-noite, e você vai ficar boquiaberto quando descobrir o que é o clamor da meia-noite e o que vem depois dele. Mas para a gente conseguir compreender, nós temos que entrar nessa profecia. E eu tenho falado dessa profecia para você já há uns 2, 3 domingos. E essa profecia é a profecia maior da Bíblia, é a profecia de maior duração, é o maior período profético de dentro da Bíblia. E ela é tremenda. Só que tem que prestar muita atenção. E eu vou procurar falar mais devagar hoje, já estou treinando logo do começo aqui, né? Procurar falar mais devagar para você conseguir entender certinho o que essa profecia quer dizer.
porque ela não é simples, mas é maravilhosa. E você vai entender essa profecia hoje. Deus revelou-se, ou Deus se revelou o plano da salvação pela graça, a salvação de graça, no Novo Testamento, certo ou errado? Ele revelou isso ou não no Novo Testamento? Sim ou não? Mas foi só no Novo Testamento ou foi desde o Antigo Testamento? Desde o Antigo Testamento. E qual foi o primeiro evangelho do Antigo Testamento? O primeiro evangelho do Antigo Testamento. Isso, o cordeiro, o cordeirinho. Por quê? Porque cada vez que o homem matasse um cordeirinho, sacrificasse, ele estava apontando para Jesus que ia morrer. Por isso João Batista diz, quando Jesus chegou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus. E a semana passada, quando falhou o meu slide aqui, e que eu preguei só na Bíblia, a gente viu e enxergou a grandiosidade daquele texto de Apocalipse 5, quando João viu aquele livro selado por dentro e por fora, de todo com 7 selos, e de repente ninguém era digno de abrir o livro, e de repente apareceu o Cordeiro, e ele era digno, porque ele tinha derramado o seu sangue. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas é muito importante, o que eu vou falar agora, sim, já falei algumas vezes, mas é muito importante você fixar na mente para o que nós vamos estudar hoje. Deus gosta de esmiuçar as coisas para nós, e é por isso que eu gosto tanto de pregar essas coisas de Deus, e as coisas difíceis de Deus, de estudar essas coisas difíceis de Deus e da palavra de Deus, porque quando eu estudo isso aí, eu fico arrepiado, e eu não vejo a hora de vir falar com vocês aquilo que eu estudei, aquilo que Deus mostrou para mim na palavra. E quando eu entendo, eu fico pensando e orando: Senhor, como é que eu vou fazer para explicar isso aqui de uma maneira que as pessoas entendam de uma maneira bem fácil? E Deus gosta de esmiuçar as coisas, de explicar bem explicadinho. Então, Deus faz a sua revelação aos poucos. A revelação de Deus é progressiva, ela vai aumentando, Deus vai se mostrando, Deus vai pegando cada vez, Deus vai se especializando. Esse especializando eu usei num sentido assim que eu tenho que explicar, senão você não vai entender nada. Antigamente um médico, ele entendia de tudo. Você ia ao médico, ele entendia de vista, ele entendia de estômago, ele entendia de joelho, ele entendia de tudo, certo ou errado? Ele entendia bem menos do que se entende hoje, lógico, mas ele tinha que tratar de tudo. Hoje, quando você tem um problema no joelho, você vai ao especialista. O especialista de joelho, e ele diz assim: não falar para o senhor, eu sou especialista do joelho esquerdo, o joelho direito, o senhor tem que ir em outro especialista, não é? E eu tenho um professor que diz assim: especializar-se é saber cada vez mais a respeito de cada vez menos. E é isso mesmo, não é? A pessoa se fixa naquilo assim, e ela sabe muito a respeito daquela coisa ali, né? Deus especializa-se, ou seja, Deus pega o conhecimento da verdade de Deus, que é uma verdade única, e ele começa a destrinchar, ele começa a explicar bem explicadinho cada coisa. Então, Deus, para se explicar para o homem, para se revelar ao homem, para ele deixar com que os homens que viviam lá no Antigo Testamento soubessem o método da salvação, e para que eles conhecessem a amplitude do ministério de Deus em favor de cada um de nós e do amor de Deus, e para que a gente soubesse, você e eu soubéssemos, que as coisas não acontecem nesse mundo por acaso, para que nós soubéssemos que tudo nesse mundo tem um propósito. Deus revelou tudo para Moisés a partir do santuário. E Deus resolveu ampliar o conhecimento da salvação, que se restringia ao Cordeiro, e diz para Moisés: faz para mim um santuário. E lá naquele santuário, Deus usou o santuário para mostrar 3 fases do trabalho de Deus pelo ser humano. Lá no pátio do santuário, havia o altar do sacrifício, e aí embaixo, escrito em verde, você vê a palavra o que lá? Sacrifício.
O pátio do santuário era o local do sacrifício. O pecador, se você e eu vivêssemos naquela época, chegaríamos com o nosso cordeirinho. Levaríamos para o sacerdote. O sacerdote nos instruiria a colocar a mão sobre a cabeça do cordeirinho, orar, pedindo perdão do pecado. Os nossos pecados seriam transferidos para o cordeiro, simbolicamente. Deus gosta de simbologia, por isso Deus fala através de profecias e de parábolas. O sacerdote iria instruir a você e a mim a matarmos o cordeiro. Ele ia parar o sangue com a vasilha. Aí o sangue tinha que ser levado para o lado de dentro do santuário, apresentado diante de Deus, que estava lá no lugar santíssimo do santuário. E nós vamos olhar o lugar santíssimo. Você que nunca esteve aqui, que está vindo pela primeira vez, está encontrando um dos assuntos, o assunto mais complicado que eu vou pregar nessa série toda. Por isso eu estou destrinchando também, para que ninguém perca e nem se perca. Então, aquele sangue, significando o sangue de Jesus, era levado pelo sacerdote. Ele passava por uma pia que tinha antes de entrar lá, e ele se purificava naquela pia. Aí o sacerdote entrava dentro do lugar santo do santuário. E o que tinha lá dentro do lugar santo do santuário? Lá tinha, de um lado tinha a mesa com os pães, do outro lado tinha o castiçal com 7 lâmpadas. Do outro lado tinha o quê? Lá na frente, entre o véu, na frente do véu que separa o lugar santo do santíssimo, o altar de incenso. A mesa com os pães significava a presença de Jesus, o pão da vida. O castiçal com as 7 lâmpadas, 7, número da perfeição, significava a presença perfeita do Espírito de Deus, do Deus vivo. E o altar de incenso, que ficava na frente do véu, que separava o lugar santo do santíssimo, significava a oração do pecador, ou dos pecadores que estavam do lado de fora. Mas eles não eram simples pecadores. Eu tenho um amigo meu que diz assim: existe uma diferença entre pecadores e pecadeiros. Pecador é aquele que peca, reconhece o seu pecado, confessa a Deus, se arrepende do seu pecado e se volta para Deus. Pecadeiro é quem? Pecadeiro é aquele que vive no pecado e diz assim: eu fui salvo por Jesus, agora eu estou salvo para sempre, eu posso fazer o que eu quero, e vive no pecado achando que está salvo. Diz: se eu pecar eu peço perdão, e Deus perdoa. Isso é pecadeiro, não é pecador. Por isso, esse pecador que ficava do lado de fora, orando, ele era um pecador, ele confessava o seu pecado diante de Deus, e o pecado dele, confessado, estava representado lá dentro do santuário, pelo incenso, do altar de incenso. Como o véu que separava o lugar santo do santíssimo, ele não ia até em cima, tinha um vão por cima. Então o que acontecia? A fumaça do incenso ia para o lugar santíssimo também, e lá no lugar santíssimo estava o que lá dentro? Você lembra? A arca do concerto. Dentro da arca estava o que mesmo? As tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus. O que mais? Um pote com o maná, que Deus derramou no deserto. E tinha também a vara de Arão que floresceu. Agora veja. A segunda parte, a parte do lugar santo, significava a intercessão de Jesus por nós. O nosso intercessor. Por isso, o santuário ampliou a revelação de Jesus, porque além de dizer que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a presença do Espírito perfeito ali na nossa vida, além de dizer que as nossas orações podem chegar no trono de Deus através daquela fumaça que chegava dentro do lugar santo e do santíssimo, também mostrava que Jesus não era só o cordeiro que morreu pelo ser humano, mas aquele sacerdote que levava o sangue do cordeiro para dentro do lugar santo, ele era o intercessor entre o homem e Deus. E ele representava quem? Jesus. Porém o santuário revelava mais ainda de Jesus. Presta atenção, porque uma vez por ano o sacerdote entrava dentro do lugar santíssimo. E quando o sacerdote entrava dentro do lugar santíssimo, uma vez por ano, ele tinha que ter purificado a sua vida.
O sacerdote saía de casa 10 dias antes do dia da expiação. Sabe quando foi o dia da expiação no calendário judeu? Ontem. Ontem foi o Yom Kippur, o dia da expiação no calendário judeu. Sexta-feira eu passei por uma rua ali, e numa loja estava assim, não abriremos este sábado, motivo religioso. E eu, curioso, que só vendo, entrei na loja, diz assim, não vai abrir amanhã, por quê? Ela falou assim, é porque o dono daqui é judeu, e amanhã é uma festa religiosa. Eu digo, que festa? Ela falou, como é que é? É o dia do julgamento lá. Ela estava informada da coisa. Uma vez por ano, o sumo sacerdote saía de casa 10 dias antes. Ele purificava a sua roupa, a sua vida, cada detalhe do seu corpo, da sua família. O povo se purificava, porque naquele dia, no dia do julgamento, Deus ia passar em revista a vida de todo o povo e não podia ter nenhum pecado. O sumo sacerdote não podia ter pecado. Aquele era o dia do juízo, e por isso aí embaixo você está vendo a tarja escrita, representava o juízo de Deus. Deus, Ele não é só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não é só o nosso sacerdote que intercede por nós. Ele é também o nosso juiz. O nosso juiz. Coisa terrível pensar isso, é ou não é? É terrível pensar que Deus é o nosso juiz? Jesus é o nosso juiz? Davi uma vez cometeu um pecado danado. E Deus se comunicou com Davi, através do profeta, e diz assim, escolhe o que você vai querer como castigo, porque você vai ser castigado. Você quer sofrer na mão dos homens? Você quer uma doença? Ou você quer sofrer na mão de Deus? E o que Davi escolheu? Eu quero que Deus me castigue, porque Deus eu conheço. E Deus castiga com amor, com misericórdia. É assim que Deus faz. Deus tem lágrima na voz quando Ele fala e nos repreende. Deus tem amor quando Ele chama você. E sabe quando você passa por algum problema difícil e tal, e você não consegue perceber muito que é Deus chamando a sua atenção, e Jesus assim, eu repreendo, eu castigo, repreendo todos quantos amo. Eu repreendo a todos quantos amo. Eu chamo os meus filhos, eu ensino os meus filhos. Interessante é que nós ensinamos as crianças, né? Mas não aceitamos ser ensinados por Deus. Vivemos reclamando de Deus como filhos ingratos que nós somos. No dia do juízo, acontecia uma coisa no santuário, presta atenção. Imagine, todos os dias o pecador confessava o pecado na cabeça do cordeiro, o sangue era levado pelo sacerdote e ele era espirrado, espargido naquele véu que separava o lugar santo do santíssimo. E isso significava que o pecado do povo ficava acumulado no véu. Agora deixa eu te perguntar, uma vez por ano, o sumo sacerdote ia lá e ele fazia o dia da expiação, o dia do julgamento, e aquele santuário era purificado dos pecados do povo. Pergunta para você, se aquele pecado só era apagado no dia do julgamento, esse pecado tinha sido perdoado antes? Sim ou não? Sim ou não? Você está em dúvida, não está? Sim ou não? Sim, ele tinha sido perdoado, sim. Mas Deus queria ensinar uma lição para você e para mim com isso. Deus queria dizer o seguinte: olha, você pecador, o seu pecado, quando você confessa, ele é perdoado, mas ele fica registrado. Ele está registrado no véu. E eu só vou apagar quando, depois de um ano inteiro, depois de você confessar o seu pecado, e o pecado ficar lá registrado, quando você mostrar para mim que você abandonou o seu pecado, e você não é um pecadeiro,
Você é um pecador arrependido, aconteceu, foi acidente de percurso, você não planejou aquilo, você não queria, você confessou o seu pecado. Você não é uma pessoa que vive no pecado, por isso o seu pecado vai ficar registrado aqui, e ele vai ser apagado nesse dia, e eu tiro daí nesse dia, limpo. E nesse dia, acontecia o que no santuário? Acontecia o seguinte: no santuário cessava a transgressão. O dia da expiação dava fim aos pecados e trazia o quê? Justiça. Vamos falar comigo? Trazia justiça eterna. Justiça eterna. Agora vamos começar a entrar na nossa profecia. Você já ouviu falar que quando Jesus nasceu, uns magos do Oriente vieram visitar Jesus? Já ouviu falar isso? Não? Já. É assim que é representado o nascimento de Jesus, né? A manjedoura e os magos trazendo ouro, incenso e mirra, etc. e tal. Presta atenção, no nascimento de Jesus tinha mais animal assistindo do que gente. O povo de Deus, o povo de Israel, tinha acesso às profecias que estavam na Bíblia. E o que nós vamos estudar hoje é uma profecia bíblica. E a gente é tremendo, porque nós somos orgulhosíssimos. Como nós somos tolos. Desculpa, a linguagem que eu quero usar é o seguinte: a gente é tonto mesmo, é isso que eu quero dizer. A gente é muito tonto. Com pouca coisa a gente se orgulha, a gente se acha ao máximo. E tem gente que se acha melhor do que o outro. E tem uma frase que diz assim: ó, o roto rindo do rasgado. Todo mundo é vaso quebrado, ninguém presta para nada, é todo mundo pecador. Nós somos todos iguais, igualados por baixo. E mesmo assim, tem gente que bate no peito e diz assim: a minha religião é tal, na minha religião tem isso, na sua não tem. Aliás, ninguém diz assim: na minha tem, na sua não tem. A maioria diz por trás, né? Na minha tem, na dele não tem. É ou não é? A gente não pensa isso, pelo menos? Não passa na cabeça? E aquele povo de Israel que tinha as profecias, eles pensavam assim. E isso tudo está registrado na Bíblia para a gente aprender deles. Porque nessa época em que eles tinham acesso à Bíblia, eles estudavam, eles eram entendidos e eles diziam: nós temos a verdade, nós somos o povo de Deus. Jesus nasceu e nenhum deles foi ver o nascimento de Jesus. Quem foi ver o nascimento de Jesus? Uns magos vindos do Oriente. Nós temos no Brasil um mago, não tem não? É o mago mais conhecido do mundo. Eu não conheço nenhum mago mais conhecido do que o nosso mago. O mago brasileiro é o mago mais conhecido do mundo. Como é que é o nome dele? Paulo Coelho. Ele não se autodenomina de o mago, né? Ele tem uma mistura tremenda de filosofias. Mistura tremenda. E eu não sei o que atrai tanto as pessoas para os livros que ele escreve. Mas ele mistura coisa de Bíblia. E ali naquele livro, O Alquimista, por exemplo, ele põe Melquisedeque no meio. Ele mistura a Bíblia com as filosofias dele. E eu estava lendo numa revista alguma coisa sobre a biografia dele que foi lançada. E eventos terríveis na vida dele. Esse é o nosso mago. E nós religiosos somos tentados a olhar e dizer assim: esse camarada, meu pai do céu, que vida podre teve no passado. Sabe quem foi visitar Jesus quando Jesus nasceu? 3 Paulo Coelho. Eles eram os magos. É que a gente é assim muito romântico nas coisas, na maneira como a gente vê as coisas. A gente acha que a vida é um presépio. A vida não é um presépio. Eles eram magos, eles estudavam os astros, astrologia e tal. Eles eram pessoas sinceras e que estudavam as escrituras dos judeus. E eles estudaram as profecias dos judeus, do povo de Israel. E enquanto o povo de Israel não teve discernimento espiritual e nem pureza de coração para, estudando a profecia, conseguir visitar o Jesus que estava nascendo, eles vieram do Oriente para visitar o Senhor Jesus, porque eles estudaram profecia. Olha só o que diz a Bíblia, Mateus capítulo 2, verso 1:
Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns reis magos do Oriente a Jerusalém. E aí diz assim: e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorá-lo. Você acha que alguém olhando para a estrela diz assim: ah, uma estrela, uau, que estrela diferente. Ah, isso sabe por que é? O outro diz: ah, é porque vai nascer o rei dos judeus. Como é que você pode, olhando para a estrela, pensar nisso? O que eles fizeram? Eles estudaram a Bíblia, eles estudaram as Escrituras, eles estudaram o livro e as profecias de Daniel, porque eles, sendo magos, eles estudavam os escritos sagrados de diversos povos. E quando eles estudaram os escritos de Daniel, os olhos deles se arregalaram e o coração deles pulsou forte, porque na profecia de Daniel, a profecia era tão tremenda que dava para eles uma margem de erro muito pequenininha da época em que estava para nascer o rei dos judeus. E eles uniram a palavra de Deus e o conhecimento, o estudo da palavra, com um sinal sobrenatural que Deus deu para eles, que era uma estrela. E quando eles uniram aquela estrela, o sinal sobrenatural, com a palavra de Deus, e eles juntaram aquilo, explodiu na alma deles. É assim que Deus trata conosco hoje, queridos. Hoje, nos dias de hoje, Deus nos instrui através da sua palavra, mas o Espírito de Deus nos guia, a você e a mim, sobrenaturalmente. É dessa maneira que Ele nos guia. O Espírito fala no seu coração. É por isso que Ele atrai você para dentro de uma igreja quando você nunca gostou de igreja. É por isso que você começa a ouvir e diz assim: vou ouvir essa balela que esse pregador está falando aí. E quando sai no final você sai assim: peraí, não, alguma coisa tem, parece que faz sentido aquilo. Não, eu tenho que ouvir mais. Eu quero, ele vai tropeçar uma hora dessa, eu tenho que ouvir ele tropeçando. Eu tenho que ver. Você assiste outro, e ao contrário disso, Deus vai tocando no coração. E de repente você começa a sentir umas coisas estranhas, você começa a pensar umas coisas estranhas, e de repente você está querendo ter vontade de fazer oração. Você fala: não, que isso, eu fazer oração? Eu nem acredito em Deus, como é que eu vou fazer oração? Gente, eu estou falando com Deus, estou ficando maluco. Deus vai se aproximando. À medida em que eu conheço a palavra de Deus, o Espírito de Deus vem e toca a minha vida. E Ele fez isso com aqueles reis magos do Oriente. E eles foram para perguntar: onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Só que eles vieram com uma novidade, que não tinha ninguém esperando. Isso aconteceu no ano 3 da nossa era. Jesus não nasceu no ano 0, você sabe disso, né? Até porque não existe o ano 0. Você já pensou isso? Não existe. Do ano -1 pulou para o ano 1. Então sempre que você for fazer uma contagem de tempo, você tem que levar em consideração que não existe o ano 0. E eu estou te falando isso porque nós vamos fazer uma contagem de tempo hoje e você vai entender isso aqui. Que profecia será que esses magos vindos do Oriente estudaram? Que profecias? Vou começar a contar a história para você e o contexto. Hoje eu falei o dia inteiro e a minha garganta está me judiando um pouco. No ano 605 a.C., Nabucodonosor, rei de Babilônia, invadiu Jerusalém. Nabucodonosor, nome bonito, ó. Tem alguém grávida aí? Vou sugerir esse nome para você colocar no seu filho. Agora você imagina um apelido, né? Porque o Pedro é o Pedrinho. E o Nabucodonosor é o quê? Nabucodonosorzinho, né? Dá muito trabalho. É melhor chamar de Nabuco logo, né? Nabucodonosor, rei de Babilônia, construindo um império mundial. Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Destruiu o templo. Acabou com o santuário. Era o templo que Salomão tinha construído. Ali estavam o santuário, porque o santuário, depois, um dia Davi disse: eu não consigo viver num palácio, enquanto Deus mora numa tenda, que era o santuário. Ele disse para o profeta: eu posso construir um templo? E o profeta ficou feliz. Davi diz assim: pode construir um templo. E aí o profeta voltou para casa, e Deus disse para o profeta: volta lá, você falou a sua palavra, não é a minha palavra.
eu não quero que Davi construa o templo. Davi é um rei muito violento, ele é um rei guerreiro, ele tem as mãos sujas de sangue. Quem vai construir é o filho dele, Salomão. E Davi diz, puxa, eu posso pelo menos ajuntar o material. E Deus diz, pode juntar o material. E foi construído, Salomão construiu o templo, uma coisa tremenda. E ali estava o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Tudo foi transportado para lá. O templo, quando foi inaugurado, foi uma coisa tremenda. Os levitas levaram, os descendentes de Arão, levaram a arca do concerto para dentro do lugar santo. E a palavra de Deus diz que a presença de Deus baixou dentro daquele templo. Uma fumaça tão grande, uma nuvem tão espessa, que compeliu os levitas a saírem de dentro do santuário. Tão densa era a presença física de Deus dentro do templo. Agora, o povo de Deus se afastou de Deus, se afastou tanto, e Deus mandava lá os profetas para dizer, filhos, não se afastem de mim, filhos, voltem para mim, filhos, acreditem na palavra de Deus, filhos, vocês estudam a palavra de Deus, por que vocês estudam, mas não praticam? E o povo de Deus, ao invés de aceitar o que os profetas diziam, eles iam e batiam nos profetas. Eles matavam os profetas, porque eles queriam que os profetas pregassem para eles o que eles queriam escutar, e não o que Deus tinha para falar. E a gente continua assim até hoje. Tem um monte de gente que ama ouvir o que quer ouvir, não o que Deus tem para dizer. E tem muita gente que diz assim, não é possível, eu não vou mais nessa igreja, sabe por quê? Eles ficam pregando uns negócios lá muito estranhos, isso aí eu não aprendi assim, só eles que pensam assim. A palavra de Deus diz assim, e se a palavra de Deus diz assim, você vai, estuda a palavra de Deus, depois você tira a sua conclusão. É a Bíblia que diz assim. Nabucodonosor destruiu o templo, levou cativo parte do povo, entre eles estavam os príncipes, e Nabucodonosor levou entre os príncipes Daniel cativo. Daniel era um rapaz de 17 anos, muito ligado com Deus, era um rapaz de oração. Eu não vou contar a parte do início, da chegada de Daniel, que está lá em Daniel capítulo 1, 2, e a parte até o capítulo 6 de Daniel é histórico. E eu quero, quem sabe o ano que vem ou outro ano, vou fazer uma série para vocês só sobre as profecias de Daniel, o que é maravilhoso e é fantástico, e prepara a gente para estudar o Apocalipse. Então a gente estuda Daniel num semestre, e no outro nós vamos estudar o livro do Apocalipse, todinho. Aquela coisa que você lê e diz assim, não entendo nada, né? Aquilo é a revelação de Jesus Cristo. Bom, Daniel foi levado cativo, e depois de anos Daniel ali no cativeiro, o povo de Deus sofrendo, nas mãos de Nabucodonosor, sem pátria, sem templo, sem ter aonde adorar. Num tempo, o rei Belsazar estava como rei de Babilônia, já não era Nabucodonosor mais. Agora veja só, eu tenho dito para vocês que a arqueologia é uma ciência que comprova a Bíblia, né? E que os achados arqueológicos nos ajudam a comprovar a veracidade da Bíblia. Até 100 anos atrás, os críticos da Bíblia diziam, a Bíblia é balela. Sabe por quê? Vou citar um exemplo que não é esse agora, um outro exemplo. É porque a Bíblia fala que um tal de Jonas foi pregar numa tal de uma cidade de Nínive, mas não existe essa cidade de Nínive, não existe nenhum achado arqueológico de lá, não tem nenhum sítio arqueológico. Nínive nunca existiu. 100 anos atrás, em escavações arqueológicas, encontraram não só a cidade de Nínive, mas em Nínive a maior biblioteca da qual se tem conhecimento até hoje. E os críticos da Bíblia ficaram quietinhos. Mas essas coisas ninguém publica. Os críticos da Bíblia, até pouco tempo atrás, diziam assim, esse tal de rei Belsazar, de qual fala a Bíblia, ele nunca foi rei de Babilônia, porque na dinastia babilônica não tem rei Belsazar. Acontece que recentemente encontraram nos tablets, em achados arqueológicos, a história registrando que na época em que o rei Nabonide era rei de Babilônia, o rei Nabonide saiu para guerrear e ficou fora durante 8 anos. E no lugar dele, ele deixou reinando o rei Zé de Alencar. Era o vice, era o Belsazar. Você entendeu, né?
Belsazar era rei interino e foi rei interino durante 8 anos. Nessa época em que o rei Belsazar era o rei ali, Daniel teve uma visão. Olha só o que ele diz, Daniel capítulo 8, versos 2 e o 3, primeira parte. Quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi. Esse é o início. Eu vou deixar você ler essa profecia na sua casa, tá? É uma profecia maravilhosa. Daniel vê e fica espantado. O que Daniel vê? Daniel vê umas representações proféticas, animais que guerreiam entre si, são poderes, e isso está muito bem explicado, porque Daniel 8 e 9 bem explicadinho. Você lê, tem aí o símbolo e tem explicação do símbolo também. A Bíblia dá a explicação certinho de tudo. O que Daniel viu, na verdade, representado naqueles animais, eram todos os próximos impérios mundiais. Daniel estava vivendo sob o império mundial de Babilônia. E a Bíblia diz, a Bíblia revela aí, que logo depois de Babilônia viriam outros impérios. Depois de Babilônia viria o império mundial Medo-Persa, logo depois viriam os gregos, logo depois viria Roma, e por final, a Europa dividida. Só para você não ficar em dúvida, vamos pegar a sua Bíblia, abre aí a sua Bíblia. Dá uma abridinha aí na sua Bíblia, vamos lá. Daniel, capítulo 9. Ou melhor, capítulo 8. Vamos ler só um trechinho, para você não ter dúvida. Olha só como Deus se revela nessa profecia para Daniel. Daniel estava vivendo sob o império babilônico, e Deus diz assim, depois de Babilônia vai vir outro rei. E olha o que Deus diz assim, verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste, são os reis da Média e da Pérsia. Uau! Vai olhar no teu livro de história, para ver depois de Babilônia, qual foi o próximo império mundial. Aqui na Bíblia, Deus disse para Daniel, antes de acontecer, que viriam os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E qual foi o primeiro rei da Grécia? Alexandre o Grande. Deus estava dizendo pelo nome, depois de Babilônia vem Média e Pérsia, Medo-Pérsia, e depois da Medo-Pérsia vem o Império Mundial, que vai ser o Império Grego, e tem mais, o chifre grande que você viu é o primeiro rei, o rei é Alexandre o Grande. Deus é assim, específico. Daniel continuou vendo aquela visão, e aquela visão espantou muito a Daniel, porque no meio da visão acontece uma coisa diferente. A visão está tendo o curso, todo o movimento da visão. Deus está informando Daniel, quando de repente surge um poder espiritual tremendo. E a palavra de Deus diz, lá em Daniel 8:10, cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Tem mais, esse poder espiritual, ele contamina o santuário celeste, e aparece, ele provoca uma transgressão assoladora, aquele santuário, um lugar santo, separado, um lugar de Deus, preparado para que pudesse ser a habitação de Deus. Esse santuário sofre uma transgressão assoladora por esse poder espiritual que invade lá. E Daniel fica parado, olhando, desesperado, porque o santuário sofreu aquela transgressão assoladora, e de repente ele ouve uma conversa. Agora presta atenção nesse texto, olha ali na tela, Daniel 8:13, assim, depois ouvi um santo que falava, esse é o primeiro santo, e disse outro santo, aquele que falava, esse é o segundo, esse aqui estava falando, aparece esse aqui falando ao primeiro que estava falando. Até quando durará a visão do sacrifício diário? O que era o sacrifício diário mesmo? Era o sacrifício que acontecia no santuário todos os dias. Quando o cordeirinho morria, o sacerdote levava o sangue para dentro do santuário e espirrava o sangue no véu. Era o sacrifício diário, acontecia 2 vezes por dia. Então diz assim,
Até quando durará a visão do sacrifício diário? Era um anjo perguntando a outro anjo. Aquele anjo está falando, aí chega esse aqui e diz: olha, vou interromper você. Até quando vai durar essa visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. O santuário do céu estava sendo assolado. E o anjo pergunta: até quando vai durar essa visão na qual o santuário do céu é assolado e é pisado? Até quando? Agora vai lá, Daniel 8,14. Responde então. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Antes era o sacrifício diário, agora a purificação do santuário. A purificação do santuário acontecia quantas vezes no ano mesmo? Uma vez no ano. E ele disse: o santuário está sendo pisado, assolado, mas fica tranquilo, essa visão vai durar até 2.300 tardes e de manhãs, e depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário vai ser purificado. Uau! Pronto, estava revelado, 2.300 tardes e manhãs. O que é 2.300 tardes e manhãs em linguagem de Bíblia? Pensa bem, qual é o período do dia mais curto que existe? E eu vou responder para você, porque isso é analogia minha. É a noite, principalmente na época do horário de verão. Que horas que fica de noite no horário de verão, mais ou menos? 8 horas. Aí você está viajando de carro e 8 horas fica de noite. Até ficar de noite, até antes, se você passar num pedágio, a moça vai dizer o que para você? Boa tarde, é ou não é? 8 horas fica de noite. Aí demora 4 horas e você chega no outro pedágio, meia-noite, e ela diz o que para você? Bom dia. Ué, como bom dia? A noite é curta desse jeito? É porque o povo fica olhando no relógio. E eu vou dizer para você, quando a moça me diz bom dia, eu digo: mas moça, eu nem dormi ainda. Como é que você fala bom dia? Não é nem de dia, é de noite ainda. Ah, mas já passa da meia-noite. A gente tem mania de olhar esse negócio de dia e de noite por relógio. Deus não é assim. Lembra lá quando Deus criou o mundo? E a resposta de tudo está no Gênesis. A gente tem que ir lá no Gênesis. Gênesis 1:5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Um dia. Para Deus, um dia é formado de quê? De uma tarde, uma parte escura e uma manhã, uma parte clara. É assim. Por isso é que você pode ir em Israel. E lá em Israel, eles que vieram de lá do princípio com esse costume, desde o Éden, eles guardam, ou eles observam um dia, desde o pôr do sol de um dia até o pôr do sol no dia seguinte. É assim. Ou seja, hoje, quando o sol se pôs, agora há pouquinho, começou a segunda-feira para o judeu e para Deus, biblicamente. E ela vai terminar quando? Amanhã, no pôr do sol. E quando o sol se puser amanhã, já vai ser o quê? Terça-feira. E o dia muda assim para Deus. É assim que Deus ensinou na Bíblia. Então, para Deus, biblicamente, um dia é formado de uma tarde e uma manhã. Ou seja, uma tarde e uma manhã igual um dia. E 2.300 tardes e manhãs é igual o quê? Vocês presumiram isso de uma maneira maravilhosa, hein? Ninguém nem teve dúvida, né? 2.300 dias. Pronto. Está marcada a data. A data para quê? Para purificar o santuário. 2.300 dias, mas aí tem algumas coisas ainda que a gente precisa explicar direito. Presta atenção, lá em Daniel 8,15, Daniel precisa de mais explicação. A gente também, né? Porque nós estamos aqui meio perdidos, só estamos sabendo negócio de o que é esse negócio de purificação do santuário, quando que começa a marcação da data, como é que eu posso... E aí diz assim: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como a aparência de um homem. Ele está dizendo assim: eu tinha acabado de ter a visão quando de repente apareceu alguém na minha frente, um sujeito, parecia um homem. E ele continua dizendo, ele diz assim: e disse, ele disse para mim, disse o quê?
A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere ainda a dias muito distantes. Muito distantes. Agora Deus diz assim, presta atenção. Essa visão da tarde e da manhã, 2.300 tardes e manhãs, você guarda, preserva a visão, porque ela não é para você entender agora, ela é para daqui dias, é para dias muito distantes. Será que esses muito distantes eram mesmo 2.300 dias literais? 2.300 dias literais dá 6 anos e pouco. É isso? Isso é dias muito distantes? Será que é? Quem foi Isaac Newton? Isaac Newton. Ele foi um cientista, físico, ele foi um monte de coisa. Você sabia que Isaac Newton escreveu mais livros sobre religião e profecia do que sobre ciência? Sabia disso? Não? Então, dá uma olhadinha na internet para você ver, pesquisa Isaac Newton, e você vai ver que ele produziu mais material sobre religião, sobre Bíblia, do que sobre ciência. Esse é o Isaac Newton, bonito, não é? Olha lá, gostei do cabelo dele, ainda mais que o meu está caindo, estou preocupado com isso. Mas Isaac Newton, ao estudar as profecias, ele estudou uma coisa chamada princípio dia-ano. Ele declara, Isaac Newton, ele diz assim, 2.300 dias igual a 2.300 anos. Olha o que ele diz nesse livro dele, que é o Apocalipse do Senhor de São João, por Isaac Newton. É um livro que ele escreveu, eu tenho esse livro lá em casa. Nas profecias de Daniel, um dia equivale a um ano. Quem disse isso foi Isaac Newton, mas a Bíblia tem que dizer isso. Ele disse isso baseado na Bíblia. Vou citar 2 textos para vocês, da onde o Isaac Newton tirou isso. Por exemplo, aqui em Números 14:34 diz assim, Deus diz assim, segundo o número dos dias que espiastes a terra. Para aqui um pouquinho, vou explicar o contexto para você entender melhor. O povo de Israel chegou na terra de Canaã, e Deus mandou o povo entrar. Antes de entrar, eles falaram, não, vamos espiar a terra para ver se a gente consegue entrar lá. Vamos mandar espias. E eles mandaram alguns espias para ver a terra. E os espias foram e olharam e viram que os cidadãos de lá da Canaã eram altos, fortes, soldados bem treinados. E eles tremeram e voltaram e disseram, a gente não vai ter condição de entrar lá nunca. Faltou fé. Deus não espera que a gente só conheça a Bíblia, a gente tem que ter fé, e a fé a gente desenvolve se relacionando com Deus. Por isso, aqueles homens foram e voltaram sem fé, disseram, não vão conseguir entrar lá nunca, aqueles homens são altos, grandes, gigantes, são soldados experientes, nós não vamos conseguir entrar lá. E Deus olhou para aqueles homens e disse, sabe de uma coisa? Vocês gastaram 40 dias espiando essa terra, e vocês não tiveram fé. Vocês não sabem que vocês não podiam passar o mar vermelho, e eu fiz vocês passarem? Será que vocês não se lembram que vocês não tinham comida no deserto, e eu dei um maná para vocês? Será que vocês não lembram da coluna de fogo que ia de noite com vocês, e da coluna de nuvem durante o dia? Eu estava presente, eu é que vou fazer vocês entrarem nessa terra, e possuir a terra. Já que vocês não tiveram fé, eu vou dizer para vocês iam entrar agora na terra de Canaã, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Deus diz, está vendo? Vocês passaram 40 dias, para cada dia eu vou dar 1 ano, e vocês vão ficar 40 anos no deserto. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Voltarás, pois, o rosto para o seco de Jerusalém, como o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Essa é outra profecia, Ezequiel 4:7. Deus usando em profecia um dia como se fosse um ano. E como o anjo disse para Daniel, a profecia das 2.300 tardes e manhãs se refere ainda a dias muito distantes. Então é claro que Deus está falando para a gente usar o princípio dia-ano que Isaac Newton usava para interpretar as profecias de Daniel, porque ele se baseou na Bíblia. Um dia equivale a 1 ano. Pronto.
Agora a gente já sabe que o período já não é mais de 2.300 dias, mas ele é um período de 2.300 anos. Não resolveu nada ainda. Daniel tenta entender a profecia. Você está me acompanhando? Tá? Se disser não, não adianta nada, que eu vou continuar daqui mesmo. Aí Daniel está assim, que nem você, abilolado, está olhando assim, peraí, é assim mesmo, você está entendendo, né? 2.300 anos, até 2.300 anos, puxa, ia levar 2.300 anos para cumprir a profecia ainda. E Daniel diz assim: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Daniel comentava com um e com o outro: eu tive uma visão e eu vi assim, e a transgressão assoladora, o santuário pisado. E o anjo disse para o outro, diz, até quando vai durar esse santuário pisado? E o outro disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E eu não consigo entender. Deus diz assim: guarda essa profecia, porque ela ainda é para dias muito distantes. Eu não consigo entender, eu fico até doente com essa coisa. Daniel então foi para a Bíblia, e ele foi estudar os escritos de Jeremias, ele foi para a profecia, tentou. Daniel também foi orar e foi buscar a Deus, porque a palavra de Deus dizia: quando você não entender alguma coisa, quando você não souber, você vai lá e ora. E Daniel foi e orou, e Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Ou seja, se você está precisando de sabedoria, pede para mim. Se você não está entendendo a Bíblia, pede para mim. Se você está precisando de ter um encontro especial comigo, não tem fé, pede para mim. Você me busca e você me acha. Mas eu vou te dizer, só quando você me buscar de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Daniel orou uma oração a Deus. Ele fechou a porta do quarto e disse: eu não saio daqui enquanto Deus não falar comigo. E Daniel começou confessando o pecado dele. Ele confessou o pecado dele, o pecado do povo. E eu vejo muita gente hoje que frequenta a igreja, vai em igreja, ou frequenta uma igreja, vai em outra igreja, tanto faz, ou frequenta a igreja, vai na igreja dele e fica olhando para a vida do povo e diz assim: esse povo da igreja é um povo pecador, esse povo não toma jeito. E a gente vive olhando a vida dos outros. Daniel orou para Deus dizendo: Senhor, nós pecamos. Ele se incluía junto com o povo, ele sabia que ele era parte do povo de Deus. Eu sou parte do povo de Deus. Tem muita gente que tem vergonha de se dizer cristão. Jesus não teve vergonha de dar o nome dele, de Cristo, para a igreja. Eu sou parte de um povo. Toda vez que você fala mal da minha igreja, você está falando mal de mim também. Toda vez que eu penso mal do povo da minha igreja, eu estou pensando de mim também, porque eu estou inserido no meio do meu povo, e eu não sou melhor do que ninguém dentro da minha igreja. Não tem um ser humano melhor do que ninguém, nós somos todos iguais. Daniel orou e pediu perdão para Deus. Agora veja, de repente, enquanto Daniel orava, olha o que aconteceu. Falava ainda na minha oração, quando o homem Gabriel, que tinha observado na minha visão do princípio, agora ele acabou de revelar que um daqueles anjos era quem? Era o anjo Gabriel, que tinha observado na minha visão desde o princípio, veio rapidamente voando e me tocou. Daniel estava orando e o anjo Gabriel veio rapidamente e tocou Daniel. Coisa tremenda. O que aconteceu? Quando o anjo tocou, no princípio das tuas súplicas, diz o anjo, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. E agora ele vai explicar a visão para Daniel. Será que a gente chega lá? Uau, o assunto de hoje é denso, é ou não é? Por isso que eu fico uma pilha lá atrás antes de entrar, quando eu vou pregar um negócio desse aqui. Porque a coisa hoje é matemática, é coisa de entender. E tem gente que diz assim: eu não vou estudar a Bíblia, porque a Bíblia é a história da carochinha. A Bíblia, o que tem de interessante dentro da Bíblia? A Bíblia tem história, tem profecia, a Bíblia tem psicologia, a Bíblia fala da sua alma, do que vai dentro do seu ser, dentro do seu coração. A Bíblia, ela entra dentro do seu cérebro e ela provoca aí mudanças.
E vamos ver como é que ele explicou a visão. Dá uma lidinha comigo, Daniel 9, 23. Daniel 9, 23. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa, e entende a visão. Quem disse isso? Gabriel. Agora vamos ver o 24. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta ou olhar na tela, onde você quiser. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim ao pecado, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Uau, um monte de coisa agora, hein? 70 semanas estão determinadas. A palavra determinadas no hebraico quer dizer exatamente o quê? Separadas. Presta atenção agora, olha o que Deus fez. Lembra a linha 2.300 anos? Deus diz: Daniel, você está querendo entender a visão? Eu não vou poder revelar a visão toda para você, porque ela é ainda para dias muito distantes. Mas eu vou te fazer um favor, Daniel. Eu vou revelar para você um pedaço da profecia. Então vamos separar aqui das 2.300 tardes e manhãs, dos 2.300 anos. Vamos separar 70 semanas. E eu vou te explicar essas 70 semanas. E você vai entender as 70 semanas. E o resto vai ficar para depois. Você está entendendo, Daniel? Então vamos lá, vamos explicar agora. Presta atenção, porque eu vou detalhar mais. 70 semanas dá quantos anos? Dá 490 dias, que em profecia são 490 anos. E Deus tinha dito, 70 semanas, nós vamos separar, vamos entender 70 semanas, para quê? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, trazer justiça eterna, ungir o santo dos santos. Aonde você viu isso? No santuário, lembra? No dia da expiação, o que acontecia? Tudo. Agora, o que será que é ungir o santo dos santos? Bom, no santuário, cessava a transgressão, dava fim aos pecados, trazia justiça eterna, mas esse novo item agora, ungir o santo dos santos. Finalmente, nós vamos saber agora quando começa a contagem do tempo. Presta atenção, Daniel capítulo 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, até a ungido o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Complicou mais? Agora ele diz assim, presta atenção, vamos explicar para você 70 semanas. Vamos começar por 7 mais 62. Dá quanto ao todo? 7 mais 62? 69. Para 70 falta quanto? 1. Então Deus diz assim, vamos por partes, Daniel. Calma aí. Pegamos as 70, vamos por partes. Primeiro 7 mais 62. E sabe, 7 mais 62 vai levar você até ao ungido, ao príncipe. Quem que é o ungido, o príncipe? Mas espera aí. Ele começa dizendo, sabe e entende, desde a ordem, a saída da ordem para reconstruir e restaurar Jerusalém. Opa! Pelo menos tem uma luz no caminho. Nós já sabemos aonde começam as 70 semanas, que são parte dos 2.300 anos. Começa quando mesmo? Na saída da ordem para restaurar Jerusalém. Na saída da ordem para restaurar Jerusalém. Quando saiu essa ordem? Está lá na Bíblia. Esdras capítulo 7, do 11 ao 26. Esse texto não está na sua folhinha de atividade de hoje. Então, se você quiser olhar em casa depois, anota. Esdras 7, de 11 a 26. E você comparando com um livro de história, quando aconteceu isso, você vai ver que aconteceu no ano 457 antes de Cristo. Daniel teve a visão um pouco antes. E Deus disse, vai sair a ordem para reconstruir e restaurar Jerusalém. A partir dali começa a contar o tempo. Bom, vamos entender um pouco a coisa aqui, vai. 2.300 anos,
Deus mandou separar quanto mesmo? 70 semanas. A contagem começa em que ano mesmo? 457. Lá no finalzinho dos 2.300 anos, o que aconteceria com o santuário? Seria purificado. Vamos lá, Deus vai detalhar mais ainda e mais ainda, vai ficar maravilhoso. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Quem é o ungido, o príncipe mesmo? Quem é? Tem certeza? Ele diz, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas, mais 62 semanas. Quantos anos será que isso dá? 7 semanas, 49, mais 62 semanas, 434 anos. Vamos voltar no nosso gráfico. Olha lá, 70 semanas iniciais. Aí Deus disse, 7 semanas, mais 62 semanas. 49 anos, 7 semanas, 434 anos, 62 semanas, certo? Bom, o que acontece aí? Ao todo 483 anos, em que data vai cair isso aí? No ano 27 da nossa era. Se você contar do 457, que foi aonde começou, veio a ordem para reconstruir e restaurar Jerusalém, 483 anos vai dar no ano 27 da nossa era. E disse 7 semanas mais 62, até quem mesmo? Até ao ungido, o príncipe. E você disse que, eu não falei nada, você disse que o ungido, o príncipe é quem? Jesus. Eu repeti com você também naquela hora? Não. Ungido, o príncipe, Jesus. Vamos dar uma olhada. O ungido, o príncipe é quem mesmo? Jesus? E quando foi que Jesus foi ungido? Hã? Mateus 13, de 13 a 17. Vamos ler aqui. Essa profecia é maravilhosa. Mas ela vai detalhar mais ainda. Não se esqueça. Bom, daqui a pouco eu lembro, senão vai perder a graça. Né? Mateus 13, de 13 a 17. Desculpa, é Mateus 3, de 13 a 17. Tiro um da frente. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, nos convém cumprir toda a justiça. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Veja só, a palavra Messias, Meshiach, em hebraico é ungido. Ungido, Messias é igual ungido. E tem mais, as palavras que Deus usou para falar, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, eram as mesmas palavras que o sacerdote usava para ungir os reis naquela época. Ou seja, Jesus foi ungido no dia do seu batismo. Isso quer dizer que naquele gráfico, então, quando diz assim, 7 semanas, mais 62 semanas, até o ungido, estava predizendo a data do batismo de Jesus. E quando que Jesus foi batizado, será? Em que ano? Eu já mostrei lá para você. Que ano foi? No ano 27 da nossa era. Jesus foi ungido, foi batizado. Agora, peraí. Faltou ainda um período de tempo para completar 70 semanas, não faltou? 7 mais 62 dá 69. Faltou quanto tempo? Uma semana. Uma semana são quantos dias? 7 dias. E 7 dias em profecias é em quanto tempo? 7 anos.
E nós vamos chegar aonde então? Olha o que diz a profecia. Daniel 9:27. Fará firme aliança com muitos por uma semana. Uau! Ele está terminando de completar as 70 semanas. Ele fará. Quem vai fazer firme aliança com muitos por uma semana? Jesus, o ungido, o Messias, o príncipe. Ele vai fazer firme aliança com muitos por uma semana. O que será que aconteceu? Vamos para o nosso gráfico de novo. Vamos lá. Veja lá. Mais 7 mais 62 mais uma semana. Uma semana, 7 anos. Nós vamos cair em que ano? Aqui na parte vermelha do nosso gráfico. Nós vamos cair no ano 34 da nossa era. Firme aliança com muitos. O que é essa firme aliança? Isso é surpresa. Só na semana que vem. Mas nós vamos ver essa semana. O que aconteceu nessa semana? Olha que coisa sensacional agora. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Na metade da semana. Opa, se uma semana são 7 dias, e 7 dias em profecia são 7 anos, na metade dá quanto? 3 anos e meio. Deus estava falando para Daniel que na metade daquela semana, depois de 3 anos e meio, iria cessar o sacrifício. Dá uma olhada, vamos lá para o gráfico de novo. Está vendo aqui embaixo, no vermelho? No ano 31 antes de Cristo. O que aconteceu no ano 31 antes de Cristo? 3 anos e meio para lá, 3 anos e meio para cá. Que sacrifício é que fez cessar? Que sacrifício é esse? Presta atenção. Quando foi que cessou o sacrifício? Quando foi que ele cessou? Presta atenção. Lá no santuário, o cordeirinho que era morto significava quem? Jesus, representava Jesus, o sangue de Jesus derramado. Aquele sacrifício era feito todo dia para mostrar que Jesus viria morrer, perdoando os nossos pecados. Uma vez por ano, o santuário era purificado. Tudo isso apontava para o dia em que Jesus iria morrer. Essa lei cerimonial apontava para a morte de Jesus. E quando Jesus veio e morreu, essa lei cerimonial precisava continuar acontecendo aqui na terra? Vamos ler a Bíblia então de novo. Mateus 25, 50 e 51. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então o véu do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. O Senhor Jesus morreu lá na cruz. E no momento em que Jesus morreu na cruz, lá no santuário de Israel, o véu do santuário rasgou de alto embaixo. Era o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Deus estava dizendo, a partir de agora não precisa mais ter sacrifício de cordeiros, porque a partir de agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio e morreu. Ele cumpriu a profecia, ele cumpriu aquilo que estava indicando para a morte do Cordeiro, ele cumpriu o que o santuário preconizava. Agora o Cordeiro cumpriu, não precisa mais de sacrifício aqui. Portanto, essa profecia revelou exatamente a data da morte de Jesus, 600 anos, 500 anos, 550 anos antes de acontecer, Deus estava revelando. E foi essa profecia que os magos do Oriente estudaram, e eles perceberam que faltava pouco tempo. Será 30 anos? Quanto tempo? Não sei. Eles aliaram aquilo, o conhecimento das escrituras que eles tinham com aquele evento sobrenatural, e eles seguiram a estrela, e eles encontraram o Senhor Jesus deitado na manjedoura. Coisa tremenda. Vamos dar uma olhada no nosso gráfico. Lá no ano 31 da nossa era, o que aconteceu? Uau, que chique essa cruz, hein? Vou até fazer de novo, peraí. Ó. No ano 31 da nossa era, Jesus morreu, e a profecia indicava o batismo de Jesus, quando ia acontecer, e a profecia indicava quando Jesus ia morrer. E lá no ano 34,
fará firme aliança com muitos. O que será isso? Isso é na próxima semana. Eu quero terminar hoje lembrando você de um negócio. Lembra quando Daniel orou para saber o que significava a profecia? Lembra? Daniel orou pedindo perdão dos pecados, confessando os pecados. Olha o que ele diz. Falava ainda em oração, quando o homem Gabriel, que tinha observado na minha visão do princípio, veio rapidamente, voando e me tocou. Imagina a cena. Daniel tem uma dúvida tremenda. A dúvida dele é sobre a palavra de Deus, sobre a revelação de Deus. Você nunca ficou em dúvida sobre alguma revelação de Deus? Nunca ficou? Você nunca disse, Senhor, mas eu não consigo discernir porque tem 2, 3 caminhos que parecem certos? Nunca ficou nessa dúvida? Você nunca teve dúvida sobre alguma coisa que Deus falou na palavra dele que está revelado? Você diz, Senhor, mas eu não consigo entender direito, esclarece isso para mim. Daniel ficou em dúvida e ele clamou a Deus, fechou a porta do quarto e começou a orar para Deus de coração e de alma. Agora veja, eu já li esses versos. No princípio das tuas súplicas, é o que o Gabriel fala, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Eu fico arrepiado cada vez que eu leio isso, de saber que Daniel estava lá no céu, do lado de Deus. E quando Daniel ora lá, o anjo Gabriel está no céu. E Deus olha para o anjo Gabriel e diz assim, Gabriel, o meu servo Daniel, ele está apavorado, ele está sofrendo, ele está no vale da decisão, ele não consegue entender a minha palavra. Eu dei a profecia. Eu nem pretendia explicar para ele a profecia, mas ele é meu filho, ele é meu servo, e eu prometi que ele deveria me buscar, e que eu o encontraria, e ele me encontraria, quando ele me buscasse de todo o coração. Então, Gabriel, vai lá e atende a oração de Daniel. E antes de Daniel se levantar da sua oração, o anjo Gabriel saiu de lá e desceu e tocou Daniel, porque ele era muito amado. Não existe diferença nenhuma entre Daniel e você. Não existe diferença nenhuma entre Daniel e eu. Nenhuma diferença. Não existe diferença. Não adianta você olhar e dizer assim, mas quem sou eu? Esse era um homem santo. Todos nós somos chamados como Daniel a nos ajoelhar. E Deus está à distância de um joelho no chão. E você toca o céu, e o céu toca você. Deus está dizendo para você, filho, filha, olha para mim. Você tem dúvida? Olha para mim. Você quer entender? Olha para mim. Você quer entender sua vida, filho? Olha para mim. Você não consegue entender os sofrimentos, filhos? Olha para mim. É só você pedir, me buscar, e eu estou aí à sua disposição. Porque a sabedoria, o poder, a honra, a glória, a misericórdia são todos meus. E eu coloco nas suas mãos. Hoje, eu quero convidar você para a gente presenciar 2 milagres. Nós vamos ter 2 milagres aqui. Nós vamos ter 2 pessoas entregando o coração para Jesus. Dizendo, Senhor, eu não quero mais viver os meus caminhos. Eu não quero mais viver a minha vida, eu quero que o Senhor viva em mim. E um dia, Senhor, eu atendi um chamado, um apelo, permiti o Senhor trabalhar no meu coração, o Senhor trabalhou. E elas vão dizer, hoje, nós vamos selar o nosso compromisso com o Senhor e dizer, nós pertencemos ao Senhor. E elas estão aqui, proclamando diante de todo o universo. Elas, porque ela é a primeira. Com muita alegria que estamos recebendo no tanque batismal a Juliana e o Vitor. Eu tive a oportunidade de conversar com ela um pouquinho, conhecer um pouco a história dela, e soube que faz 4 anos que eles se conhecem. Faz 2 anos que o Vitor tomou a decisão
de se tornar membro da igreja, aceitar a Jesus, passou pela experiência do batismo. E após o batismo, o Vitor começou a convidar a Juliana para vir participar da igreja, das reuniões, dos cultos. E a Juliana começou a sentir-se bem, começou a entender, a compreender a necessidade que ela tem também de Jesus. E após os estudos que o Vitor deu de orientações bíblicas, a Juliana decide hoje também passar pela experiência do batismo, entregando seu coração e a sua vida completamente a Ele. Nós, é com muita alegria que realizamos o batismo dela e sabemos de que em março ele pretende também formalizar um casamento, uma família, instituir uma família cristã. Vamos orar por eles, que Deus possa abençoá-los. Amém. Vamos orar. Amorável Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por esta importante decisão que Juliana faz nesta noite. Ela testifica de sua fé em Cristo como seu Senhor e Salvador. Como ministro do Evangelho para a remissão de seus pecados, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você percebeu que o Vitor deu estudo bíblico para Juliana e ela entregou o coração para Jesus e para o Vitor também, porque eles vão casar, né? Eu disse: Vitor, olha, agora a Juliana foi a primeira pessoa para quem você deu estudo bíblico. Ele disse: foi. Então é a primeira de muitas pessoas. Agora você precisa estudar a Bíblia com muitas outras pessoas. Eu disse: só não pode casar com as outras, você casa só com ela. Evangelismo desse jeito não dá, né? Mas tem que compartilhar a Bíblia com muita gente. Compartilha a Bíblia, né? Hoje eu queria fazer um convite para você, mas nós vamos esperar um pouquinho. A gente tem mais uma história acontecendo ali. É com muita alegria que estamos recebendo nas águas batismais a Márcia. Está acompanhada de seu noivo, o Gerson. E conversando com Márcia, ela morava em São Paulo, no interior de São Paulo, e por razões de trabalho, ela mudou-se para Curitiba. E aqui em Curitiba se encontrou com o Daniel, que é família, que faz parte da igreja. E através da influência de Daniel, a Márcia começou a se interessar pelo estudo da palavra de Deus. Eu não sei se Daniel está por aqui. Seria bom se ele pudesse vir, ficar mais próximo. E foi ele que instruiu a Márcia nos caminhos do Senhor. E através deste convívio, deste relacionamento, a Márcia também conheceu ao Gerson. E hoje eles são noivos. E eles também estão planejando casar. Eles vão casar em fevereiro. Assim nós ficamos felizes, porque Deus encaminha as pessoas não somente para satisfazer as necessidades de caráter espirituais, mas também as sociais, que são importantes. É com muita alegria que nós estaremos realizando agora o batismo dela. Aqui o Daniel chegou, próximo. Que Deus te abençoe, Daniel, que continue esse ministério de anunciar ao Senhor Jesus às pessoas. Vamos orar? Amorável Pai que estás nos céus, graças te damos porque Márcia decide aceitar ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e sela este compromisso com Ele através do batismo. Amém. Como ministro do Evangelho para a remissão de seus pecados,
Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu quero fazer um convite especial para você. Põe a mão no seu envelope e pega esse papel. Esse papel. Ele está junto ali com a sua lição de casa. O apelo de hoje, resolvi no meu coração mudar. E não vou usar o cartãozinho hoje. Hoje eu vou usar esse papel. Esse papel é o quê? Está escrito um presente para você. Eu preparei esse papel com muito carinho. E não foi só o papel, preparamos uma estrutura toda para você continuar conhecendo mais da Bíblia. Porque aqui a gente se esforça muito para dar um pouquinho da Bíblia em 1 hora, não é? Mas a Bíblia, ela é cheia de coisas para você conhecer, ela é infindável. Então nós formamos aqui 5 classes bíblicas, 5 classes do clamor, para você conhecer mais da Bíblia. E você pode escolher uma das classes, ou embaixo, se você não quiser participar de classe nenhuma, a gente tem um atendimento pessoal para você. Eu tenho aqui uma equipe maravilhosa que está se dispondo aí na sua casa estudar a Bíblia com você, ou aonde você determinar. Ou você vem aqui em um desses horários para continuar estudando a Bíblia. E eu vou dizer para você por que eu quero que você estude a Bíblia. Por quê? Para você aprender de Jesus, conhecer e um dia se batizar ali. É para isso. Claramente assim. Porque ninguém pode entregar a vida para Jesus sem conhecer Jesus. Então, eu preciso mostrar Jesus para você, preparar você. Se Jesus já está fazendo esse efeito no seu coração com o pouco que você conhece, você imagina quando a luz do céu entrar aí na sua alma, quando você ficar conhecendo essas coisas. Então você vai colocar embaixo o seu nome, seu telefone, e vai dizer que classe você quer, ou se quer ser atendido pessoalmente, e o dia e o horário da classe. E esse é o apelo hoje para você. É um apelo para se comprometer, porque toda noite eu chamo você para preencher o seu cartão, vir aqui e colocar, e eu digo assim: Jesus está pedindo você em namoro. Hoje Ele está pedindo em noivado. Hoje é noivado. Ele está pedindo sua mão em casamento. Isso é um compromisso mais sério. E sabe, eu não sei quem é você, mas eu sei uma coisa: que o Espírito de Deus, acompanhado do anjo Gabriel, aquele mesmo que saiu de lá do céu e tocou Daniel enquanto ele orava, ele está tocando você aí, está passando onde você está. Ele está dizendo assim: vamos lá, vai fazer a classe ou não vai? Vai estudar a Bíblia ou não vai? Ou você vai ficar só superficialmente aí? Hoje eu não vou chamar você para vir aqui na frente colocar o papel. E eu vou dizer por quê? Porque eu não quero que nada impeça você de me entregar esse papel e você pensar: eu não vou lá na frente, vou me expor. Então eu vou pedir para você preencher, passa para as extremidades, e eu tenho gente que vai pegar isso aí. Eles só vão passar no finalzinho da música que eu vou cantar. E você vai ter essa música enquanto acontece uma guerra no seu coração. A música vai tocar agora. Enquanto acontece essa guerra no seu coração, Jesus tocando aí, e Ele dizendo: vai, coloca o seu nome aí, faz compromisso, vai estudar a Bíblia, pede para alguém estudar com você. Enquanto isso, vai ter um outro poder aí do seu lado dizendo: não faz nada. Acontece assim: sei que muitas coisas
estão passando por sua mente e que está lutando para aceitar o seu convite. O inimigo vai tentar impedi-lo de chegar até Jesus. Ele quer fazer você pensar que dessa vez não há mais volta e que foi tão longe para ter de novo o amor do Pai. Não recuse essa voz, não recuse o perdão que Ele oferece novamente para você. Ouça o seu chamar, não deixe de escutar. Deus chama por você, sei que quer se entregar. Não resista mais, Ele esperando está. E estende agora outra chance para recomeçar. Se entregue para Jesus, escute seu chama. E aí, tá esperando o quê? Sei que é difícil tomar agora decisão, mas isso é preciso se quiser um novo coração. Venha logo entregar seus temores a Jesus e Ele limpará de todo mal o seu viver. Ouça o seu chamar, não deixe de escutar. Deus clama por você, sei que quer se entregar. Não resista mais, Ele esperando está. E estende agora outra chance para recomeçar. Se entregue para Jesus, escute seu chamar. Se levante e venha ao encontro do Senhor. Aceite o chamado, Ele oferece seu amor. E estende agora outra chance para recomeçar. Se entregue para Jesus, escute seu chama. Se entregue para Jesus, escute seu chama. Você se assustou de dizer que era para você fazer o curso para você se batizar, né? Mas eu tenho que falar a verdade para você. Se você quiser fazer o curso aqui ou na sua casa e dizer assim, não, eu faço, mas eu não quero me batizar, pode fazer também. Isso eu estou deixando porque eu sei que no final você vai querer ser batizado. E eu tenho que ser franco com você. Eu tenho que ser sincero com você. Um dia meu pai começou a namorar minha mãe. Antes de começar, meu avô diz assim,
só namora se estudar a Bíblia e batizar na minha religião. Eram outras épocas. E meu pai pensou, sabe de uma coisa, vou lá, estudo a Bíblia, batizo, eu caso com ela e depois saio. E meu pai me fez pastor, com o exemplo dele, de oração, com a vida dele, de exemplo. Até hoje ele está aí. E eu sei que se você chegar perto de Jesus, não tem como recusar o chamado dele. Por isso, se Jesus ainda tocar a sua vida, entrega para a gente na saída. Preenche e entrega. Você acha estranho fazer um chamado assim? Mas esse é Jesus querendo um compromisso mais sério com você. E essa é a maneira. Você pode fazer isso. Feche os olhos. Querido Deus, a sua palavra é tremenda e profunda. Como nós poderíamos imaginar, Senhor, que tudo isso estivesse revelado? O que nós nem imaginamos é que muito mais está revelado. Quanto aos dias de hoje, quanto ao que está acontecendo hoje no universo, quanto ao que vai acontecer daqui a pouquinho. Ó Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque ela é verídica. Obrigado porque ela é precisa, Senhor. E porque não há como duvidar dela. Porque quanto mais nós nos aproximamos dela, mais o Senhor toca a nossa vida e mais nós olhamos e dizemos, Senhor, como eu posso não acreditar nessa palavra? Ó Senhor, o Senhor nos chama para nos aproximarmos mais do Senhor, para recebermos do Senhor a sabedoria e a verdade. Muitas vezes as nossas pernas e os pés vacilam, mas nos ajude, Senhor, a enveredarmos no seu caminho. Ao sairmos daqui, nos acompanha, Senhor, com seu Espírito. Em nome de Jesus, amém.